Queridos, eu quero ler junto com vocês, vamos ler juntos, Atos capítulo 11. Vamos ler alguns versículos a partir do 19. Diz assim: E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns homens chíprios e cirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que permanecessem no Senhor, com propósito de coração, porque Barnabé era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Muito bem, eu vou pedir para deixar ali o 24, por favor. E isso, desta forma aí eu acho que fica melhor. Queridos, a gente lê uma passagem aqui, bíblica, que começa nos mostrando algo que a gente não costuma e não gosta nem de ouvir. A Bíblia diz que os irmãos que estavam em Jerusalém foram dispersos por causa da perseguição que explodiu depois de Estevão. Quando a gente começa a ler o livro de Atos, a gente já vê logo de início no versículo 8, que com a subida de Jesus ao céu, há uma ordem específica dos anjos ali, que dão uma ordem específica, dizendo que eles deveriam ir a Jerusalém, que receberiam virtude do céu. E à medida que Jesus está subindo, o próprio Senhor diz, vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Há algo gradativo: Jerusalém a cidade, Samaria a região e os confins da terra. Mas o que a gente vê a seguir é exatamente essa sequência, uma explosão em Jerusalém, porque logo no capítulo 2 nós temos a descida do Espírito Santo, e nós temos 5.000 almas que aceitam a Jesus. Nós temos em Jerusalém, nós temos no capítulo 3, Pedro e João indo ao templo, e ali há a cura de um coxo que tinha na porta do templo, e por causa daquilo, quando entramos no capítulo 4, nós temos mais 3.000 almas que se convertem ao Senhor. Nós já estamos no número de 8.000. E a gente percebe que o coração deles se acomoda. Jerusalém estava bom demais. Afinal de contas, para que eu vou me mexer? A gente tem até um ditado que diz: não se mexe em time que está ganhando. Jerusalém estava tendo um grande movimento. Capítulo 5... nós vemos ali a entrega do povo, a contribuição, um só coração. Capítulo 6, surge então esse personagem bíblico chamado Estevão, que prega com ousadia e é preso por causa disso, e vocês conhecem a história, ele é apedrejado, vê os céus abertos. Estevão é morto no capítulo 6, e o que a gente vê então é a explosão de uma perseguição. E essa perseguição faz com que a gente entre nessa passagem. E foram dispersos por causa da perseguição. Queridos, às vezes para que Deus cumpra o seu propósito na nossa vida, Ele tem que nos tirar do comodismo. A gente se acomoda. A gente acha que a gente coloca Deus dentro de uma caixa. E a gente aciona essa caixa quando a gente quer. E a gente se acomoda porque tudo ao redor é calmaria. Então nós temos a tendência de nos acomodar. Mas a gente vê uma sequência na palavra de Deus mostrando que Deus tem um plano. Deus tem um propósito. Deus tem um chamado para cada um de nós. E Ele nos conduz de uma forma
a que a gente cumpra esse chamado. O desejo, Jesus não morreu apenas para os irmãos de Jerusalém, mas também para os de Samaria e até os confins da terra. E então, uma perseguição negativa gera algo positivo, que é o cumprimento do propósito. E Deus usa esse padrão nas nossas vidas. Às vezes acontecem coisas na nossa vida que a gente não gostaria que acontecesse, mas são essas coisas que nos empurram, são essas coisas que nos fazem pensar que é importante ir a uma igreja, ouvir uma palavra, ter um direcionamento, se aproximar de Deus, por conta dessas coisas negativas que estão acontecendo. O que a gente vê aqui é uma explosão daquilo que o Senhor queria, mas para que houvesse a explosão do Evangelho, teve que haver a explosão da perseguição, porque eles se abraçaram à explosão do comodismo. Então, para destruir o comodismo, as coisas começam a ser empurradas. Quando chega no versículo, a gente começou no 19, no 20, olha onde esse Evangelho chegou. Chegou até em Antioquia, tão longe. E o Evangelho, então, só aqui, no capítulo 11 de Atos, o Evangelho começa a ser pregado aos gregos, e não mais somente aos judeus. Observem como a perseguição empurra para o cumprimento do propósito. Uma das coisas que me chama a atenção nesse versículo 20 é que eles começaram a pregar aos gregos, anunciando ao Senhor Jesus. E aqui tem outra coisa que me chama a atenção, porque hoje a impressão que tenho é que as pessoas pregam as suas igrejas, as suas denominações, aquilo que são, aquilo que deixam de ser, mas há um padrão. O crescimento da verdadeira igreja de Cristo, o corpo de Cristo, se dá anunciando Jesus, e não uma liturgia, não um modelo, não um exemplo, mas o próprio Senhor Jesus. E quando a gente anuncia o Senhor Jesus, o versículo seguinte diz assim: e a mão do Senhor era com eles. Quando você cumpre o seu propósito, a mão do Senhor está sobre você e sobre os seus planos. Eles não anunciavam a eles mesmos. E aí há algo que me chama muito a atenção aqui no versículo 21, porque diz: a mão do Senhor era com eles e grande número, preste bem atenção, que eu vou falar outra coisa que muita gente não gosta de ouvir, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Pastor, crer não é converter? Não necessariamente. A Bíblia vai nos dizer em Tiago 2,19, Tiago, ele confronta e ele diz assim: você crê que há um só Deus? Fazes bem, porque até os demônios creem e estremecem. Então os demônios também creem na pessoa de Deus, na realidade de Deus, naquilo que Deus é. Mas esse versículo acrescenta que eles não só apenas creram, mas se converteram. Você vai hoje falar com pessoas a respeito de Deus, a respeito de Jesus, e as pessoas olham para você e dizem: eu creio em Deus. E como diz Tiago, que bom, você faz bem em crer em Deus, mas até os demônios creem. Há uma diferença entre somente crer e se converter. E a palavra converter vem de conversão. Vem de uma mudança de rota de 180 graus. Eu estava indo para cá, eu não vou dar uma desviada. Eu estava indo para cá, eu vou parar e vou mudar completamente a minha rota. Isso é conversão. Então, aquilo que creio, a revelação daquilo que passo a crer, me muda de direção. E o que acontece é que muita gente diz que crê, mas não há mudança, não há diferença. Não há uma mudança de atitude, não há frutos que revelam essa mudança, esse crer com converter, somente o crer. Baseado na explosão de salvação que tem nesse lugar, a fama, as notícias chegam lá em Jerusalém, aos pastores de Jerusalém, que decidem enviar então, e aqui nós estamos diante do primeiro envio, de um missionário, de um pastor, de um homem de Deus. E eles enviam um cidadão chamado Barnabé. E quando Barnabé chega lá, ele viu a graça de Deus e ele se alegra. E eu amo isso, porque
ele se alegra muito, e essa alegria é gerada somente em quem tem Jesus. Quem tem Jesus e vê a graça de Deus se manifestando em outras vidas, produz nessa pessoa uma alegria. E aí nós temos esse versículo aqui, que é onde eu vou me deter nessa manhã. E aí aponta 3 características desse homem, 3 características desse impressionante homem da Bíblia Sagrada. A gente ouve poucas ministrações a respeito dele, mas que exemplo, como a gente tem lições para aprender. E aí diz o versículo que está aí no telão atrás de mim, né? Barnabé, observem as 3 características. Era um homem bom, em outras traduções diz, homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. Então, 3 características. Uma pessoa de bem, cheia do Espírito Santo e com fé. E quando a gente olha essas 3 características, a gente pode fatiá-las e conversar um pouquinho a respeito de cada característica dessa, de cada uma dessas características. E a primeira fala aí que ele era um homem bom. Bom vem de bondade. Ele era, como disse em outras traduções, um homem de bem. A bondade, ela é um fruto do Espírito. A palavra de Deus nos diz em Efésios 5:8, porque em outro tempo vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Andem como filhos da luz. Escute agora, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. Eu quero te fazer uma pergunta. Você é uma pessoa de bem? A gente sempre tem esse entendimento, né, de que a gente é uma pessoa de bem. E o que te leva a crer que você é uma pessoa de bem? Eu sou uma pessoa honesta, eu sou uma pessoa que paga as minhas contas, eu, enfim, tenho algumas coisas na minha vida. Mas quando a gente olha para a palavra e para a vida de Barnabé, a gente percebe que ele era um homem bom, ou uma pessoa de bem, por causa de algumas características. E aí eu quero compartilhar isso com vocês. Uma pessoa de bem faz aquilo que ninguém está fazendo. Ela não está dentro de um padrão. Ela não está conectada somente a um padrão. A gente, entendendo isso e olhando para a vida de Barnabé, lá em Atos capítulo 4, versículo 36 e 37, diz assim: então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo um terreno, vendeu e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Gente, o nome de Barnabé era José. E José, se hoje vocês acham que José é um nome comum, naquela época então, todo mundo dava o nome para o filho de José, até porque eles tinham um referencial muito grande, José do Egito. Então todo mundo ali dava dava nome para os filhos de José, a ponto de o anjo dizer a Maria: nascerá do teu ventre um filho e ele se chamará Jesus. O anjo deu um nome, porque era bem capaz que Maria ia colocar o nome do pai, José. José era um nome tão comum, que quando o tal do José apareceu na igreja, e tinha essas características, ele era bom, era um homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, os discípulos lhe deram um apelido, e o apelido foi Barnabé. E o apelido pegou, gente, né? Não foi um apelido pejorativo, mas foi um apelido muito precioso. O nome Barnabé, vocês lembram de Simão Bar-Jonas? A palavra Bar-Jonas é Bar-Jonas, filho de Jonas. O cego Bartimeu, filho de Timeu. A palavra Barnabé também significa filho de Nabé. E Nabé vem do grego Paraclisis, que significa consolador.
Esta mesma palavra, consolador, a gente encontra lá em João, no capítulo de número 14, 15, quando Jesus vai falar a respeito do Espírito Santo, ele diz: eu subirei e enviarei um Paraclises, um Consolador. De quem que ele estava falando? Do Espírito Santo. O Espírito Santo Consolador. Quando eles olham para Barnabé, ou melhor, para o José, eles vão colocar um nome nele, ou melhor, um apelido nele. O José, filho do Consolador, filho da consolação, filho do Espírito Santo. Agora me diga, que apelido mais precioso? Normalmente, essa questão dos apelidos são colocados de forma carinhosa, mas tem muitos apelidos que são colocados de forma pejorativa. E eu quero te fazer uma pergunta: as pessoas que te conhecem, que te rodeiam, se referem a você com que apelido? Quando se falava desse José, as pessoas falavam, não falavam assim, não, aquele insuportável, aquele cara não presta. Não, quando mencionavam esse José, falavam, aquele que é filho da consolação, aquele que é filho do Espírito Santo. Por que filho do Espírito Santo? Porque ele age como o Espírito Santo agiria. Ele é cheio do Espírito Santo, ele tem as características do Espírito Santo. Ele carregava com ele uma palavra de consolo. E quando a gente aponta para essa palavra consolo, o que isso aponta na Bíblia? O salmista, no Salmo 119, versículo 50, diz assim: este é o meu consolo no meu sofrimento, a tua promessa me dá vida. Qual era o consolo do salmista? Lembrar das promessas. Quem era o Espírito Santo? Uma promessa do Filho de Deus. Então, todas as vezes que a perseguição explodia, Barnabé estava ali para dizer, calma gente, nós temos uma promessa. Barnabé é aquele cidadão que lembrava todo mundo, no momento de angústia, de tristeza, de desespero, a respeito de todas as promessas de Jesus. Todas as vezes que o desespero batia, Barnabé lembrava das promessas. E esse texto vai dizer que ele tinha uma herdade e vendeu e trouxe esse preço dessa herdade e depositou no pé dos apóstolos, para que eles tivessem a manutenção e fizessem com que o evangelho se espalhasse ainda mais. E isso me aponta para algo novo, porque isso foi tão diferente. Ele decidiu fazer o que ninguém nunca tinha feito. E a herdade dele, por ele ser de Chipre, era lá em Chipre. E Chipre era o lugar mais caro. O lugar mais caro da região toda era Chipre, por se tratar de um lugar muito frutífero. Pois ele vende a herdade dele e ele deposita nos pés dos discípulos. E Barnabé aponta para essa generosidade. Uma generosidade que foi frutificada no momento de necessidade. Eu posso falar uma coisa para vocês, só para a gente começar. Nós precisamos de pessoas que fazem a diferença, que tomem para si a responsabilidade de lembrar quem está ao redor das promessas de Jesus. Pessoas que se movam em generosidade, sem esperar nada em troca. Pessoas que simplesmente decidem compartilhar aquilo que vivem, aquilo que são e aquilo que têm de Jesus. E o desejo do meu coração nessa manhã é que você seja essa pessoa. Sabe, não espere de ninguém. Pregue você, ore você, estude você, coopere você, evangelize você. Faça o que ninguém está fazendo. Meu irmão, quando aceitou Jesus, meu irmão mais velho, quando aceitou Jesus, estava dentro do Senai. E lá dentro do Senai, gente, não tinha esse negócio de grupo pequeno, de célula, de nada disso. Isso foi ali bem no comecinho da década de 90, 92, por ali. Ele chegou no Senai, lá de Joinville, Santa Catarina, e ele chegou no Senai e ele disse, quer saber uma coisa? Vou começar a pregar aqui na hora do intervalo.
Não existia isso naquela época, eu estou falando de 30 anos atrás. E ele, pelo menos lá não sei se aqui existia, e ele decidiu começar a falar de Jesus, começou a falar com um amigo, e outro, e ele abriu uma célula, sem saber que era, lá no Senai, e ele ganhou mais de 20 jovens para Jesus, naquela célula. E nós temos hoje muitos daqueles jovens, inclusive um deles foi expulso de casa por ter aceitado Jesus e foi morar lá na nossa casa. Depois o pai dele foi lá buscar e se reconciliaram e tal. Mas houve uma explosão tão grande, e eu lembro que esse pessoal morava em bairros lá de Joinville, na época não tinha esse negócio de todo mundo tinha moto, ninguém tinha nada, nem quem tinha bicicleta era rei. E eles pegavam um ônibus no sábado e vinha lá, e também não tinha esse negócio de terminal integrado que tem hoje, não, era um tormento se atravessar a cidade de ônibus. E eles atravessavam e chegavam lá em casa, assim, parecia um viveiro, chegando lá em casa sábado à tarde. E a minha mãe olhava para aquilo, por quê? Porque eles chegavam ali para participar do culto à noite, do sábado, da escola bíblica dominical e do culto de domingo à noite. Então assim, gente, dormia na cozinha, na mesa, embaixo da mesa. Era aquela galera. Minha mãe comprava pacote de salsicha gigantesco, comprava 60 pães, porque os caras comiam muito. Era demais, tanto que esse povo comia. E foi daquele jeito, e era aquela coisa, e começaram a ser batizados com o Espírito Santo e tal. Resumindo a história, de todos eles, nenhum se perdeu. Todos eles hoje são crentes, e tem dessa turma 6 pastores. Porque um cara decidiu, ninguém está fazendo, mas eu vou fazer. Não, mas não tem uma referência de alguém que já fez. Não importa, eu posso fazer a diferença onde eu estou. E essa atitude mudou a vida daquelas pessoas. E quantas gerações depois disso vêm sendo alcançadas, né? Nós temos amigos daquela época que hoje compartilham a palavra, são pastores, como disse, mas todos eles conheceram o Senhor naquela época por causa de um moleque, um carinha de 15 anos, sei lá, 16, que decidiu falar apenas, não tinha experiência com a Bíblia, não conhecia pregações e sermões, mas só queria falar na hora do lanche do Senai o que Jesus fez na vida dele. Pronto. Tá, mas e essa questão? Não sei, só sei que eu era cego e agora eu vejo. Eu encontrei Jesus. Barnabé era uma pessoa de bem porque ele acreditava quando ninguém mais acreditava. Eu gosto de Barnabé. O Saulo, que era o perseguidor da igreja, ele se converte, e 3 anos depois ele aparece em Jerusalém. E quando ele aparece em Jerusalém, a Bíblia vai dizer lá em Atos 9:26, que ele queria estar junto dos discípulos. Mas sabe o que diz a palavra? Mas os discípulos tinham medo dele, porque os discípulos não criam que ele havia se convertido. Os discípulos acharam que era uma fake news. Esse cara está de fake news. Esse cara não se converteu. Ele quer entrar aqui para conhecer a gente, matar a gente tudo. Não, querido. Os discípulos não acreditavam. Não acreditar em Saulo vai muito além do que aparenta ser. Eles não acreditavam no poder da palavra que poderia transformar Saulo. Eles colocaram a palavra, como disse, dentro de uma caixa. Não, a palavra é poderosa, mas para esse cara não é suficiente. Então ele deve estar fingindo. Ele deve estar mentindo. Aí a Bíblia diz assim, então, quando eles não queriam um papo com Saulo, Barnabé tomou Paulo para si e trouxe até os apóstolos. E Barnabé contou como Deus havia feito na vida de Paulo. Ninguém acreditava no Paulo, mas ele acreditou. Posso falar uma coisa para você? Sabe por que você está aqui? Porque alguém acreditou em você. Alguém olhou para você e disse assim, eu vou falar de Jesus para essa pessoa. Alguém acreditou em você quando ninguém mais acreditava. Quando o seu mundo desmoronou,
alguém chegou e disse: calma, existem promessas e eu acredito, eu creio que Deus vai mudar isso na sua vida. Barnabé acreditava quando ninguém mais acreditava. Barnabé decidiu se dedicar a Paulo. E eu acredito que anos mais tarde, quando Paulo vai escrever a carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 10, Paulo, quando vai escrever esse versículo, ele lembra de Barnabé. E ele escreveu: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Paulo escreveu Romanos 12, 10, porque recebeu essa dedicação. Paulo foi alvo do amor de Barnabé quando ninguém mais acreditava nele. E eu posso falar uma verdade para vocês: quando os discípulos queimaram Paulo, a Bíblia diz: então tomou Barnabé Paulo para si. Que frase, gente! Eu posso falar uma coisa para vocês: não existiria Paulo se não fosse Barnabé. Porque quando ninguém acreditou, ele acreditou. Eu posso dar um conselho pastoral nessa manhã para você? Tome alguém para você. Alguém que todo mundo talvez diga que não tem mais esperança, ou que ninguém é um desacreditado. Talvez o mais doido lá do seu trabalho, que você disse: aí coitado. Eu lembro que quando eu era adolescente, eu tinha um amigo, e ele tinha um problema genético, não sei qual era o problema, mas ele tinha o cabelo branco, e ele tinha a pele normal, mas o cabelo branco era branco, os cílios dele eram brancos, e era o cara mais louco que eu conheci em toda a minha vida. Era um cara de uns 16 anos, louco. Ele andava na rua, parecia um demônio. As roupas dele, a forma como ele se montava naquele personagem. E eu olhava para aquele cara e dizia: meu, esse cara é o cara mais louco do mundo. E eu nunca, nem me passou pela cabeça, óbvio, eu era um adolescente, de falar alguma coisa de Jesus para ele. E um dia, eu estou lá, mas eu conhecia ele, a gente tinha estudado junto em algum momento, estava andando na bicicleta da minha avó, porque a gente também não tinha, né? A bicicleta da minha avó, que, né, a molecada, os irmãos pegaram e despedaçaram em 70 pedaços, mas a gente só fazia tudo em cima daquela bicicleta. E um dia eu olhei do outro lado, eu não acreditei. Lá vinha aquele cara vestido, com uma Bíblia debaixo do braço, andando, e eu disse: não acredito. Esse cara ficou crente, esse cara totalmente transformado. E quando eu cheguei nele, eu falei: cara, tu ficou crente? Ele falou: sim. Aí eu falei: qual igreja que tu é? Aí ele falou: não, não é igreja não, é a seita não sei das quantas lá e tal. Eu falei: seita? Eu falei: mas o que aconteceu? Não, os caras chegaram e falaram para mim, os caras acreditaram em mim. O meu mundo caiu, gente. Como que eu, mesmo sendo um adolescente, não tendo o entendimento que tenho hoje, como que eu nunca tive coragem? Porque na verdade eu não acreditava que o evangelho era suficiente para transformar aquele cidadão. Mas alguém de uma seita terrível, que eu não vou entrar em detalhes aqui, olhou para aquele rapaz e falou: eu acredito que ele pode. Que vergonha! A gente está inserido em ambientes em que a gente não acredita que Deus tem poder para transformar quem trabalha com a gente, quem estuda com a gente, quem caminha com a gente, dentro da nossa família. Mas Barnabé não. Barnabé, quando ninguém acreditou, Barnabé diz assim: ó, tu vai caminhar comigo, eu vou estar junto contigo. Se fosse hoje, Barnabé ia dizer assim: nós vamos junto para a igreja, eu vou passar a te buscar, eu vou bater na tua casa, eu vou te trazer para a oração, eu vou caminhar junto contigo, porque Deus pode mudar a situação. Então eu vou lançar um desafio aqui: visite alguém essa semana, ou chame para um café, faça um convite para alguém vir ouvir a palavra de Deus. Coloque isso dentro do teu coração e não desista. Barnabé quebrou todas as barreiras, pegou o Saulo que ninguém acreditava, o Paulo agora que ninguém acreditava, e levou lá diante de Pedro, Tiago e João,
Porque a palavra de Barnabé tinha peso. Pelo amor de Deus, acredite que Deus transforma vidas. Acredite. Até porque se você não acreditar nisso, então nem você vai para o céu, porque Ele transformou a sua. Eu sou um testemunho vivo. Barnabé era uma pessoa de bem, porque enxergava o que ninguém mais enxergava. Sabe o que os discípulos fizeram com Paulo? 3 anos depois da sua conversão, falaram para Paulo: pô, legal, poxa, que lindo que Deus fez na sua vida. Ó, uma passagem para você lá para Tarso. Vai lá, cara, Deus vai te usar para aquelas bandas. Acreditamos, mas toma aqui uma passagem. Paulo foi para Tarso. Sabe quanto tempo Paulo ficou lá? 14 anos. 3 anos, depois mais 14. Dá quantos anos? 17. Fazia 14 anos que Paulo estava lá, fazendo tenda. E sendo visitado por Deus nesses 14 anos. Jesus se revelava para Paulo nesses 14 anos. Tanto é que quando ele vai escrever o texto da Santa Ceia, ele diz: porque o que eu recebi Ele diz: eu não recebi de discípulo, não recebi de alguém que me ensinou, foi de Jesus. Ele fica lá 14 anos. E aí, quem é que vai atrás dele? Diga para quem está perto de você: o filho da consolação. O Barnabé. E sabe o que Barnabé fez? Porque não tinha WhatsApp, tá, gente? Pô, eu vi aqui os teus stories, Paulo. Pô, cara, tu tá aí mesmo? Manda a tua localização. Barnabé bateu lá. Vocês conhecem um cara que faz tenda, assim e tal? Fala de Jesus? Tem um cara aqui que é insuportável. Eu estou procurando esse cara. Olha o que diz o texto. Atos 11, 25. E partiu Barnabé para Tarso, a buscar Saulo. Escute agora. E achando-o, o que ele tem que fazer? Se matar de procurar. Achando, o trouxe para Antioquia, porque Antioquia tinha explodido o evangelho, e Barnabé entendeu que precisava desse Saulo, e 1 ano eles ficam ali. Olha o que diz o versículo agora. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram. Observe o plural. Barnabé chama Paulo e diz assim: a igreja está crescendo, e eu fui atrás de você, porque eu enxergo em você um grande ministério, e você vai me ajudar a pregar aqui em Antioquia. 1 ano depois, olha o que diz o versículo. E em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados de cristãos. Barnabé vai atrás do Paulo, que ninguém enxergava nele um ministério. Traz ele. 1 ano Paulo pregando em Antioquia. Os que se converteram se pareciam tanto com Cristo, que eles disseram assim: parecem Cristos andando. E foram chamados pela primeira vez de cristãos. Quem é espiritual não quer fazer a obra sozinho. Ele enxergou no Paulo um grande potencial. Só quem aqui debaixo desse teto já foi desprezado, sabe o que eu estou falando. Paulo foi desprezado. Só aqui debaixo desse teto, quem já foi desprezado, sabe que uma única pessoa que consegue romper o desprezo e estender a mão à importância dessa pessoa. Só quem foi desprezado. E quando Paulo agora, vai escrever para um dos seus pastores, chamado Tito, ele escreve assim: fala da palavra, exorta e repreende com autoridade, e que, Tito, ninguém te despreze. O desprezo é algo tão terrível. Paulo foi desprezado 14 anos, mas Barnabé rompeu o desprezo. Querido, tem um monte de gente ao seu redor que é desprezado, e talvez até você mesmo.
E você sabe a importância de alguém que decide caminhar junto, de abraçar, de dizer, eu acredito em você. Finalmente, ele era uma pessoa de bem, porque ele insistia quando todos desistiam. Agora o tempo passa e Barnabé vai para a viagem missionária dele com Paulo. Só que Barnabé estava começando a olhar para um outro cidadão, igual ele olhou para Paulo. Porque quem é assim, gente, é assim o tempo todo. Ele começa a olhar para um sobrinho dele chamado Marcos. E ele leva Marcos com ele para a viagem com Paulo. Quando chega lá na frente, o povo na Panfilha, o povo pega em pedras para apedrejar os três. O Marcos, o sobrinho, olha para aquilo e diz assim, tio, essas pedras aí é para nós mesmo? Tô fora. Sumiu para Jerusalém. Só que aquele Marcos que deu linha na pipa, o Senhor começou a trabalhar porque Deus tinha um plano na vida de Marcos. Eles voltam da viagem missionária, Marcos procura o tio e diz assim, eu errei, eu falhei, eu não deveria ter feito o que fiz, me perdoa e me leva para a próxima viagem. Barnabé olha para Paulo e diz, Paulo, vamos levar Marcos de novo? O que Paulo faz? Nunca, nem a pau Juvenal, não vai, comigo não vai, de jeito nenhum, eu não perdoo ele não, largou nós na mão. Aí o Barnabé olha com um olhar desacreditado para Paulo, como quem diz, mas quando ninguém acreditava em você, eu acreditei. Quando ninguém te via, eu te enxerguei. Quando ninguém te estendeu a mão, eu estendi. Mas Paulo olha e diz assim, não, mas com ele é diferente. Você já fez isso ou não? Ah não, tudo bem, eu sei que eu errei, mas ele não. Com ele é diferente. Como se o pecado dos outros fosse maior do que o seu. Como se você não precisa ajudar os outros, sendo que uma vez você foi ajudado. E sabe o que acontece? Há uma dissensão entre Paulo e Barnabé, e Paulo pega Silas e vai para a viagem missionária, e Barnabé pega o Marcos e diz, eu acredito em você, porque eu sou assim, eu acredito no ministério de Deus na vida das pessoas, mesmo depois delas terem falhado. Abraça Marcos, e vai cuidando de Marcos, e apresenta Marcos para Pedro. Pedro pega Marcos, e junto com Barnabé, discipulam Marcos, e Marcos escreve o Evangelho de Marcos, que está aí na sua Bíblia. Por quê? Porque Barnabé acreditou no Marcos. E depois que o Marcos está pronto, voando, Paulo, que está preso já no final de sua vida, ele manda um recado e diz, traz Marcos para mim, porque Marcos me é muito útil. O que Paulo estava falando com essa frase? Eu não acreditei, mas assim como Barnabé acreditou em mim, acreditou nele, e hoje eu preciso dele perto de mim. Há uma reconciliação. Por quê? Porque Barnabé insistia quando todo mundo desistia. Amém? Quem está entendendo até aqui, diga amém. Mas eu vou andar agora bem mais rápido, fiquem tranquilos, que vocês devem estar pensando, o pastor falou que vai falar 3 coisas, e já falou muito da primeira, o frango, eu vou perder o frango lá no açougue. Quando chegar lá não vai ter mais. Queridos, fique tranquilo. E tem gente que riu porque é isso mesmo, né? Frangão de domingo. Só não esquenta no micro-ondas à noite não, que destrói a casa. Barnabé era um homem bom. Diga comigo agora, cheio do Espírito Santo. O homem cheio do Espírito Santo sabe por que é cheio. O homem cheio do Espírito Santo sabe por que é cheio. Há um episódio em Atos capítulo 4, que com certeza Barnabé estava, porque logo em seguida Barnabé surge ofertando a sua propriedade, em que diz assim, Pedro e João
ao curarem o coxo na porta do templo e 3.000 almas assentarem Jesus, eles são presos. E depois que eles são liberados, eles vão a uma casa onde todo mundo está reunido, e Barnabé também estava lá. E sabe o que aconteceu nessa casa? Eles foram orar. E o texto diz assim, Atos 4,31, depois de orarem, escute isso, tremeu o lugar em que eles estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo. Se parasse aqui, já era lindo. Mas quem é cheio, sabe por que é cheio. Então olha o término do versículo. Todos foram cheios do Espírito Santo. E o resultado. E anunciavam o Evangelho ousadamente. Quem é cheio, sabe que tem uma missão. Quem é cheio, não consegue ficar de boca fechada. Quem é cheio não consegue não compartilhar. Eu sempre digo, vocês estão cansados de me ouvir falar sobre isso. É impossível, ou melhor, se você está indo para o céu e não quer levar ninguém com você, é porque provavelmente você não está indo para lá. Quem está cheio do Espírito Santo, numa caminhada rumo ao céu, é impossível que esse cidadão, essa cidadã, não queira levar gente junto. É impossível. Então ele era cheio do Espírito Santo, e quem é cheio tem um propósito. Quem é cheio do Espírito Santo tem autoestima. Por quê, pastor? Sabe quem é? E não se rebaixa diante das propostas de Satanás. Quem é cheio do Espírito Santo tem criatividade na palavra, nas oportunidades, na evangelização, no compartilhar. Quem é cheio do Espírito Santo tem sensibilidade, ouve Deus, lê a palavra e se alimenta dessa palavra. Eu vou até mais longe. Quem é cheio do Espírito Santo tem bom humor. Sabia disso ou não? Por quê? Porque ele é cheio de ação e graças. Ele é cheio de louvor. Ele ama instrumento. Ele ama se alegrar na presença de Deus, como Davi. Tanto é que lá na frente, quando Davi pecou, ele disse: Senhor, não retires de mim o teu Espírito, e torna a dar-me a alegria da tua salvação. Davi era aquele cara que pulava na presença de Deus. Davi era um camarada que tinha, né? E a gente foi criado num sistema que o crente não podia rir, não. Se risse. A gente foi criado num sistema que tem um versículo na Bíblia Sagrada. Eu estava comentando com o Júnior essa semana. Tinha um versículo na Bíblia Sagrada que dizia que quando o povo estivesse no cativeiro, o povo de Deus, os inimigos iam passar debochando deles e iriam assoviar. Eu sou da época que crente não podia assoviar por causa desse versículo. Gente, eu sou das antigas. E eu falei isso porque na quarta-feira o pastor Júnior subiu aqui tão feliz assoviando. Eu falei: se fosse antigamente eu ia te dar uma cadeirada dentro da igreja. Onde versículos eram forçados para que apagassem a tua alegria. Eu sou de uma época que alguém disse para mim: você é muito engraçadão, você não serve para ser pastor não, muda isso e você será. Eu falei: mas foi Deus que me fez assim, e se eu sou feliz, é porque o Espírito Santo habita em mim, e Deus me fez pastor, cheio de alegria e cheio de graça. Queridos, quem tem o Espírito Santo tem compaixão, se coloca no lugar do outro. Então, por favor, me ajuda nessa manhã a ministrar aqui, e diga aí para quem está perto: seja cheio do Espírito Santo. Finalmente, Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Mas não é uma fé salvífica. A fé salvífica é aquela fé que você crê e se converte. Também não é uma fé comum. Sabe aquela fé comum? Eu tenho fé que esse ano eu troco de carro. É uma fé comum. Uma fé que todo mundo tem.
Uma fé, eu tenho fé que vai dar certo. Eu tenho fé que não sei o quê. Não estou falando dessa fé. É uma fé como um dom. Como um dom. Que nos faz querer os dons espirituais. Você sabia que a palavra dom foi traduzida do grego para o inglês, e no inglês é gift, e gift é presente. Essa tradução é muito melhor do que a tradução que foi colocada no português. É um presente. A Bíblia diz que o Espírito Santo dá os dons a quem Ele quer. Mas eu vou acrescentar aqui algo nesta frase por causa da base bíblica. O Espírito Santo dá a quem quer, Ele dá para quem Ele quiser, dentro daqueles que querem. Eu quero, e entre todos os que querem, o Espírito Santo dá a quem quer. Nós vivemos hoje numa geração que quer tudo dessa terra. Tudo. Sucesso, os melhores empregos, conquistas, tudo dessa terra, tudo que essa terra possa dar. Mas não querem os dons. E isso está gerando uma crise, porque o Espírito Santo dá como Ele quer, mas somente para quem quer. Quem está entendendo, amém? E são tantos dons que a gente abre, né? Nós temos os dons do Espírito Santo, nós temos a relação, os dons que Jesus menciona, nós temos até os dons de Deus, ao todo são 21 dons. Quando fala do Espírito Santo, lá em 1 Coríntios 12, fala de palavra de sabedoria, palavra de ciência, fé, dom de curar, operação de maravilhas, profecia, discernir espírito, variedade de línguas, interpretação de línguas. Quando você fala dos dons de Jesus, lá em Efésios 4, né, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores. Quando você fala dos dons de Deus, Romanos 12, dom de profecia, de ministério, de ensino, de exortar, de repartir, de presidir, de misericórdia, 21 dons. Qual foi a última vez, ou quem sabe qual foi a vez, que você dobrou os seus joelhos e disse: Senhor, eu estou aqui, e eu quero os teus dons. A gente quer da mão de Deus aquilo que é para a gente, porque os dons não são populares nas orações, porque os dons não são para nosso uso, mas para o uso do outro, para o crescimento do corpo de Cristo. E tudo aquilo que tem que passar por nós para que seja para o outro, a gente bloqueia. Então a gente pede a Deus coisas que são para nós, e que termine na gente, porque a gente não gosta do compartilhar. Por isso os dons foram esquecidos nas orações. Busque aí na sua memória como são as suas orações. Tudo que você pede para Deus gira em torno única e exclusivamente de você. E quando não é de você, é de alguém que te pertence, um filho, uma esposa, um familiar, enfim, aqui fechado. Qual foi a última vez que você dobrou os teus joelhos e disse: Senhor, tem uma lista de presentes que tu quer dar para quem quer. Eu sou um desses que quer receber isso. Barnabé era esse cidadão, era um homem bom, um homem cheio do Espírito Santo e tinha fé, muita fé. E a fé, queridos, que nos leva, a fé como dom, que nos leva a buscar aquilo que Deus quer, esta fé, ela é maravilhosa. Hebreus capítulo 11, versículo 6, vocês sabem, sem fé é impossível agradar a Deus, pois aquele que se aproxima de Deus, precisa crer que Ele existe, e que Ele, escute agora, e que Ele recompensa quem os busca. Que recompensa é essa? Presentes. Que presentes são esses? Dons. Quem está entendendo, diga amém. A Bíblia deixa claro que esta fé, ela é uma fé que nos faz guerreiros, homens e mulheres vitoriosos. Não vitorioso como é fatiado hoje. Eu sou um vitorioso na minha vida profissional,
mas na minha vida aqui, nos meus relacionamentos, eu sou um desastre. Eu sou um vitorioso nos meus relacionamentos, mas não, é uma vitória completa. Olha o que João escreve, 1 João 5,4. Quem é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo. 2 pontos. A nossa fé. A nossa fé. Queridos, finalmente, e aqui eu vou terminar. Nós vamos terminar juntos o versículo. Vamos colocar de pé, para a gente terminar juntos. Eu vou ler o versículo novamente para vocês e nós vamos terminar aqui. Mas redobre a sua atenção, quando você se levanta, a tendência é dispersar. Se concentre. Atos 11, 24. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muitas pessoas foram acrescentadas ao... Queridos, esse versículo termina não apontando para a popularidade de Barnabé. Eu acho que esse versículo poderia terminar assim. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas gostavam de ficar perto dele. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e tinha muitos amigos. Barnabé era um homem bom, né, cheio do Espírito Santo e de fé, e a galera rodeava ele. Não. Onde tem um Barnabé, onde tem uma pessoa de bem, cheia do Espírito Santo e de fé, muitas pessoas querem conhecer o Deus dessa pessoa. Por que você é assim? Qual é o teu segredo? O que é isso que você carrega? Que diferença é essa que tem na sua vida? E Barnabé estava ali para dizer: se vocês conhecessem o meu Deus, o meu Senhor. Barnabé era um testemunho vivo daquilo que Deus pode fazer, a ponto de ser lembrado não mais como José, mas como filho da consolação. Meu Deus, gente. Era aquela pessoa que tinha algo tão vivo dentro dele, que quando ele abria a boca, as pessoas diziam: eu quero o Jesus desse cara, eu quero conhecer. E o que eu acho interessante nesse versículo é como as pessoas, como não mostra nem Barnabé pregando nele. É quando chega num ponto onde todo mundo quer estar perto para conhecer o que ele tem. Toda igreja precisa de Barnabé. Para as mulheres não ficarem chateadas, Barnabela, né? Toda igreja precisa. Posso ir mais longe? Toda família precisa. Posso ir mais longe? Todo lar precisa de alguém bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Alguém com as características desse homem. Onde tem uma pessoa assim, naturalmente, quem está perto é empurrado para o Senhor. É algo tremendo, é algo tão maravilhoso. Queridos, nessa manhã eu quero confrontar você a viver uma vida além dessa que você vive. Onde você diz que é bom, mas é rodeado de intenções egoístas o tempo todo. Onde você não se move sem querer nada em troca. Você sempre quer alguma coisa em troca. Onde as tuas motivações são sempre voltadas só para você. Eu quero te
provocar a viver uma vida cheia do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo desceu em Atos capítulo 2, a Bíblia diz que estavam todos reunidos e de repente houve do céu um som como um vento que encheu toda a casa e foram vistas línguas de fogo repartidas sobre cada um deles. A língua de fogo sobre a cabeça de cada um deles estava profeticamente anunciando tochas ambulantes. A tocha sem o fogo não é tocha, não passa de um pedaço de pau, um taco. Mas com fogo ela é uma tocha. Profeticamente, onde eles fossem agora, a luz entraria, porque o Espírito Santo estava sobre eles. Alguém cheio do Espírito Santo é diferente. Alguém cheio do Espírito Santo compartilha outro tipo de assunto. Alguém cheio do Espírito Santo é cheio do Espírito Santo e carrega a luz onde for. E finalmente eu te desafio a viver uma vida de fé, e que as tuas orações a partir de hoje, ao dobrar os joelhos, coloque os 21 dons diante de ti e diz: Senhor, são presentes que tu dá para quem quer os presentes. A partir de hoje eu quero ir além. Eu quero ter uma relevância, um propósito. Eu quero compartilhar aquilo que eu recebo de ti.